O sol castigava o sertão nordestino, mas não era o calor que fazia os homens curvarem a espinha. Naquelas terras áridas de março de 1928, a poeira vermelha que se levantava não tinha apenas o cheiro da seca. Carregava um odor metálico, um fedor de medo antigo e sangue coagulado que emanava da vasta propriedade do coronel Otávio Medeiros. A fazenda do coronel não era um lugar de trabalho. Era um feudo de opressão. Os limites de suas terras, que se estendiam até onde a vista se perdia, não eram marcados por cercas de arame farpado, mas por uma aura de terror psicológico que mantinha os pequenos proprietários e trabalhadores rurais em um estado de servidão perpétua. Medeiros era um tirano por definição, um homem cuja riqueza não vinha da prosperidade do solo, mas da extorsão sistemática dos que dele dependiam. Ele era um homem corpulento, de bigodes grossos e olhos pequenos, penetrantes como duas farpas de mandacaru. Herdara as terras de seu pai, um barão do império que as tomara usando métodos questionáveis, mas onde o velho Medeiros usava a influência política e a força de jagunços contratados, Otávio havia refinado a crueldade. Ele mantinha os sertanejos locais presos a dívidas impagáveis, forçando-os a trabalhar em suas terras por quase nada. Proteção, ele chamava. O Senhor me deve pela água, me deve pela semente, me deve pela paz que eu lhe garanto. Mas a paz era dele, e o preço era a alma do trabalhador. Quem não podia pagar com dinheiro ou safra, pagava com o resto de sua dignidade. O coronel não ajudava ninguém. A seca podia dizimar famílias inteiras ao seu redor. O açude de Medeiros, no entanto, permanecia cheio. Um oásis particular, guardado não apenas para seu gado, mas como um símbolo de seu poder absoluto sobre a vida e a morte na região. Mas sua ferramenta de controle mais eficaz não era a extorsão, e sim o medo bruto. Para isso, ele mantinha duas frentes de terror. A primeira era sua guarda pessoal de capangas, homens brutais, liderados por um capataz conhecido apenas como Sete Orelhas, um homem que ganhara o apelido por carregar as orelhas decepadas de seus inimigos numa guaiaca de couro. A principal função desses homens não era proteger a fazenda de ladrões de gado, mas sim policiar a opinião pública. O coronel Medeiros nutria uma vaidade doentia e uma fúria particular contra a lenda crescente de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. No sertão, onde a justiça do governo não chegava, o nome de Lampião era sussurrado por muitos com uma mistura de medo e admiração. Alguns o viam como um Robin Hood, um justiceiro que punia os coronéis opressores. Essa narrativa era intolerável para Otávio Medeiros. Aqui, ele bradava em sua varanda, o único rei sou eu, a única lei é a minha. Seus capangas tinham ordens claras. Qualquer sertanejo, qualquer trabalhador, qualquer um que ousasse sussurrar na feira ou na bodega que Lampião era melhor ou mais justo que o coronel, era silenciado. O silenciamento vinha na forma de uma surra brutal, de uma colheita queimada ou, para os mais falantes, de um desaparecimento noturno. A segunda frente de terror, mais visceral e talvez mais temida que os próprios capangas, era a matilha. 15 cães de caça, uma mistura profana de pitbulls, rottweilers e pastores alemães, compunham a guarda avançada da fazenda. Eles não eram animais de estimação, eram armas biológicas calibradas para a destruição. O treinamento era supervisionado por Zé Brabo, um ex-militar expulso das volantes por sua crueldade excessiva, um homem que encontrara em Medeiros um patrono para suas tendências sádicas. Zé Brabo criara os cães desde filhotes num regime de fome e violência. Ele os alimentava com carne crua, mas não antes de esfregar na carne os trapos suados de trabalhadores capturados. Os cães foram condicionados a associar o cheiro de suor, terra e trabalho manual não a um ser humano, mas à própria fome.
O cheiro de um sertanejo pobre era o gatilho para a alimentação, e a alimentação era o ataque. Era nesse cenário de desespero que vivia Raimundo Ferreira. A manhã de março que selou seu destino nasceu com o céu tingido de um vermelho doentio, não do sol, mas da poeira que a estiagem levantava. Raimundo era um homem de 42 anos, mas parecia ter 60. O rosto era um mapa de sofrimento, vincado pelo sol e pela preocupação. Suas mãos, grossas e rachadas pela enxada, eram a única ferramenta que possuía para sustentar seus 5 filhos pequenos e a esposa, Dona Conceição, que definhava numa rede, doente pela falta de sustância e com o leite secando no peito, incapaz de alimentar o caçula. A pequena propriedade de Raimundo, uma herança de seu pai, havia se tornado um deserto particular. A seca levara o milho e uma praga de gafanhotos devorara o feijão. A família estava há 3 dias, sem comer nada além de xique-xique cozido. O choro baixo do bebê e o olhar vazio de seus outros 4 filhos, Maria, de 12 anos, João, de 10, e os gêmeos Pedro e Paulo, de 8, eram uma tortura silenciosa que rasgava a alma de Raimundo mais fundo que qualquer faca. Ele conhecia a reputação do Coronel Medeiros. Todos conheciam. Ele mesmo havia sido vítima da extorsão do coronel, vendo suas terras minguarem à medida que Medeiros avançava suas cercas, usando o medo como agrimensor. Anos antes, Medeiros oferecera comprar o pedaço de chão de Raimundo por uma miséria. Raimundo recusou, dizendo que a terra era a única herança dos filhos. A recusa lhe custou caro. Seus animais adoeceram misteriosamente e seus acessos à pouca água que havia foram cortados pelos capangas do coronel. Naquela madrugada, a fome venceu o medo. Raimundo sabia que perto do açude do coronel, na divisa das terras, crescia mandioca brava. Era venenosa, sim, mas Dona Conceição era filha do sertão e sabia o processo de curar a raiz, de extrair a farinha que poderia salvar suas vidas. O plano era arriscado, mas simples. Raimundo sairia antes do primeiro galo, rastejaria pela caatinga seca, cavaria o suficiente para encher um saco de juta e voltaria antes que o sol esquentasse o mundo. Ele conhecia a rotina da fazenda. Ou pelo menos achava que conhecia. Sabia que os cães, depois de uma noite de patrulha, eram recolhidos ao canil por Zé Brabo nas primeiras horas da manhã, enquanto o coronel tomava seu café. Se fosse rápido, se Deus permitisse, ele passaria despercebido. O que Raimundo não sabia era que o próprio medo que o coronel tinha de Lampião havia alterado essa rotina. Preocupado com os rumores de que o bando de cangaceiros estava na região, e talvez temendo a justiça que ele próprio negava, Medeiros ordenara a Zé Brabo que os cães ficassem soltos 24 horas por dia em revezamento. Uma matilha descansava enquanto a outra patrulhava. A barreira viva ao redor da propriedade era agora permanente. Raimundo beijou a testa febril da esposa, fez um carinho nos cabelos dos filhos adormecidos e pegou seu facão e o saco de juta. Ele se esgueirou para fora do casebre de taipa, uma sombra movendo-se contra a escuridão que precede o amanhecer, carregando apenas a esperança desesperada de um pai. Ele caminhava em direção ao açude de Medeiros, sem saber que cada passo o aproximava não da salvação de sua família, mas de uma morte orquestrada pela mais pura tirania. Essa história é um mergulho profundo na brutalidade e na complexa justiça do sertão. O que você acabou de ler é apenas o começo da jornada de Raimundo e da fúria do coronel Medeiros. A opressão dele parecia não ter limites, mas o sertão é uma terra de ecos, onde todo grito de dor eventualmente encontra uma resposta. Se você, como nós, acredita que essas histórias de resistência e justiça precisam ser contadas, deixe seu like neste capítulo. Sua curtida é o combustível que nos move a desenterrar as lendas mais fascinantes do nosso Brasil.
E não se esqueça de se inscrever no canal. A saga de Lampião e a vingança contra o Coronel Medeiros está apenas começando e você não vai querer perder o que acontece a seguir. Raimundo Ferreira avançou pela caatinga e a escuridão era sua única aliada. Cada passo era um cálculo de risco, cada sombra um possível esconderijo para os capangas de Medeiros ou, pior, para os cães demoníacos. O ar estava parado, abafado, e o silêncio do sertão antes do amanhecer era tão pesado que parecia pressionar seus ouvidos. A fome de seus filhos, no entanto, era um aguilhão mais afiado que seu medo. Ele rastejou os últimos 100 metros de barriga no chão, arranhando-se nos espinhos do xique-xique e nas pedras soltas, até finalmente avistar a mancha escura de vegetação mais densa que denunciava a proximidade do açude. Era lá. A terra era úmida sob seus dedos. Uma sensação quase esquecida. As moitas de mandioca brava cresciam selvagens, zombando da terra seca e rachada de onde ele viera. Por um instante, uma onda de esperança quase o sufocou. Ele estava ali. Tinha conseguido. Com as próprias mãos, começou a cavar a terra macia, um frenesi de desespero e alívio. Suas unhas quebravam contra as raízes, mas ele não sentia dor. Cada tubérculo que arrancava era um dia a mais de vida para Maria, João, Pedro e Paulo. Ele já enchia metade do saco de juta quando o primeiro sinal de perigo veio, não aos seus ouvidos, mas ao seu nariz. O vento, que até então estivera morto, mudou de direção, trazendo consigo um odor almiscarado e penetrante. O cheiro dos canis. Seu sangue gelou. Ele parou, imóvel, ajoelhado na lama. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era mais um silêncio de paz, mas um silêncio de caça. E então ele ouviu. Um rosnado baixo, controlado, que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Não era um latido de alerta, era o som gutural de uma máquina de matar se preparando para o bote. O treinamento de Zé Brabo era impecável. Os cães não latiam, eles cercavam. Raimundo se levantou de um salto, o coração batendo na garganta como um tambor de guerra. O saco de mandioca caiu de suas mãos. Ele olhou ao redor. E o que viu foi o próprio inferno se materializando na penumbra. 15 pares de olhos, brilhando como brasas no escuro, formavam um semicírculo perfeito entre ele e a rota de fuga. As silhuetas musculosas dos animais se destacavam contra o céu que começava a clarear. Diabo! O Rottweiler colossal que liderava a matilha estava a menos de 10 metros, imóvel, com o peito inflado e a baba escorrendo dos cantos da boca. Eles não faziam barulho. Apenas o som de suas respirações pesadas e o rosnar baixo e constante que vibrava no ar. Calma, calma, bichinhos, Raimundo murmurou, a voz embargada pelo terror. Ele ergueu as mãos vazias, num gesto universal de rendição. Eu não vim fazer mal. É só comida para os meus meninos. Mas os cães de Otávio Medeiros não haviam sido treinados para entender a súplica. Haviam sido condicionados a ver aquele cheiro de suor e medo como o prelúdio da caça. O círculo começou a se fechar, lentamente, cada cão movendo-se com uma precisão militar. Raimundo recuou, tropeçando, até que suas costas bateram contra um tronco de árvore. Estava encurralado. Foi quando o som de cascos fez os cães pararem momentaneamente. Da escuridão, montado em seu cavalo alazão, surgiu o coronel Otávio Medeiros. Ele estava impecavelmente vestido, mesmo naquela hora da madrugada, e trazia no rosto uma expressão de tédio satisfeito. Ao seu lado, a pé, estava Zé Brabo, com um rifle pendurado no ombro e um sorriso que expunha dentes podres. Ora, ora, disse o coronel, sua voz cortando o ar frio da manhã. O que temos aqui? Um rato tentando roubar a despensa do gato. Raimundo caiu de joelhos, as lágrimas finalmente vencendo o choque. Coronel, por favor, pelo amor de Deus, não sou ladrão. Meus filhos estão morrendo de fome, coronel. A seca levou tudo. Dona Conceição está doente.
Ele se arrastava na lama, juntando as mãos em súplica. Deixe eu trabalhar para o Senhor de graça. Eu pago por essa mandioca. Eu trabalho até o fim da minha vida, eu e meus filhos, mas deixe eu levar essa comida para eles. Otávio Medeiros riu, um som seco, sem alegria. Trabalhar para mim, Raimundo? Que oferta generosa! Ele desceu do cavalo lentamente, pegando o chicote de couro trançado da sela. Mas eu me lembro de outra conversa que tivemos anos atrás. Eu lhe ofereci um preço justo pelo seu pedaço inútil de terra. Um preço bom para juntar suas terras às minhas. E o que você me disse? Raimundo tremia, incapaz de falar. Você disse, continuou o coronel aproximando-se, que preferia morrer a vender a herança do seu pai. Você foi orgulhoso, Raimundo. Insolente. O coronel estalou o chicote no ar, a poucos centímetros do rosto de Raimundo, que se encolheu. O orgulho é uma coisa muito cara para um homem pobre. É um luxo que o senhor, pelo visto, não pode pagar. O senhor fez sua escolha. Meus filhos, coronel, gritou Raimundo, num último ato de desespero. Eles não têm culpa do meu orgulho. Faça o que quiser comigo, mas deixe eu mandar essa comida para eles. Mate a mim, mas salve eles. O coronel Otávio Medeiros olhou para Raimundo, ajoelhado na lama, e seu rosto se contorceu numa máscara de desprezo absoluto. Ele olhou para Zé Brabo e fez um gesto sutil com a cabeça, um gesto quase imperceptível. Zé Brabo deu um assovio curto e agudo. Foi como se o mundo explodisse. Diabo! O Rottweiler saltou primeiro, e suas mandíbulas se fecharam na perna de Raimundo com um som horrível de osso se partindo. O grito de Raimundo foi algo que nem humano parecia ser, um uivo de agonia pura que rasgou o silêncio do sertão. Antes que ele pudesse cair, o resto da matilha o cobriu. Era um frenesi de dentes e garras. Um pastor alemão rasgou seu braço enquanto um pitbull abocanhou seu pescoço, sacudindo a cabeça violentamente. Raimundo tentou lutar, mas seus braços eram inúteis contra a fúria dos 15 animais. Ele só conseguia gritar, e o coronel Medeiros assistia. Ele não desviou o olhar. Permaneceu em pé, com as mãos nos quadris, observando a carnificina com a satisfação sombria de um artista que admira sua obra-prima. Isso, diabo! Pega o insolente! Mostra para ele quem manda nessas terras! Gritava ele, incentivando os animais. O grito de Raimundo, aquele uivo final de dor e desespero, viajou pelo vento seco. A poucos quilômetros dali, em seu casebre, Dona Conceição acordou num sobressalto, o coração disparado. Ela conhecia aquele grito. Ela sentiu a morte do marido em sua própria alma. Raimundo! Ela gritou pulando da rede. Ignorando a própria fraqueza, agarrou o filho mais velho, João, e correu para fora. Fiquem aqui! Ordenou aos gêmeos, mas as crianças, aterrorizadas, a seguiram. Correram pela caatinga, os pés descalços sendo cortados pelas pedras, seguindo o som dos gritos que agora diminuíam, misturados aos rosnados ferozes. Chegaram à cerca de arame farpado que marcava a divisa da propriedade de Medeiros a tempo de ver a cena final. Os gritos de Raimundo haviam cessado. Seu corpo, ou o que restava dele, estava imóvel no chão, cercado pelos cães que, ensanguentados, ainda puxavam e rasgavam os trapos de sua roupa. O coronel Otávio Medeiros estava limpando a bota suja de sangue na grama perto do açude. Zé Brabo enxotava os cães com o cabo do rifle. Dona Conceição soltou um som que não era desse mundo. Um grito gutural, primitivo, que veio do fundo de sua alma despedaçada. Assassino! Assassino! O coronel ergueu os olhos, irritado por ter seu triunfo interrompido. Viu a mulher esquelética agarrada à cerca, os filhos chorando atrás dela. Matou meu marido por um punhado de mandioca. Seu demônio, que Deus lhe amaldiçoe! Gritava ela, sacudindo a cerca com uma fúria que lhe dava uma força desconhecida. Otávio Medeiros guardou o chicote e caminhou lentamente até a cerca.
Ele parou a poucos metros de Conceição, olhando-a com frieza. Calada, mulher. Seu marido teve o que mereceu. Era um ladrão e um insolente. Ele olhou para os filhos dela. E se não quiser ter o mesmo destino, é melhor pegar suas crias e sumir. Viúvas têm a vida muito difícil por aqui, especialmente as faladeiras. A ameaça era clara, mas Dona Conceição havia perdido tudo. O medo não tinha mais onde se agarrar nela. Seus olhos, secos de tanto chorar, fixaram-se nos do coronel. Ela apontou um dedo trêmulo e ossudo para ele. Você não vai ter paz, Otávio Medeiros. Pode escrever. Sua voz era agora um sussurro baixo, mas carregado de um veneno que fez até Zé Brabo dar um passo para trás. Eu amaldiçoo o Senhor. Que seus próprios cães lhe comam as entranhas, que o Senhor morra gritando, cercado por essa sua maldade, e que nem o diabo que o Senhor serve queira sua alma. O coronel riu, mas o som foi forçado. A força da maldição de uma viúva, proferida sobre o corpo ainda quente do marido, era algo que até mesmo um tirano como ele levava a sério no sertão. Ele cuspiu no chão, montou em seu cavalo e se afastou, seguido por Zé Brabo e pela matilha ensanguentada. Dona Conceição ficou para trás, agarrada à cerca, olhando para o corpo mutilado de Raimundo, sem poder sequer atravessar para chorar sobre ele. O sol começou a nascer, iluminando o horror da cena e o início de uma vingança que ainda estava por vir. A notícia da morte de Raimundo Ferreira, dilacerado pelos cães do coronel Otávio Medeiros, desceu sobre o sertão como um urubu sobre a carniça. Ela não se espalhou como fogo, que é rápido e barulhento. Espalhou-se como uma infecção, de forma silenciosa, de sussurro em sussurro, de olhar em olhar, apodrecendo o ar e enchendo o povoado de um pavor ainda mais profundo. Nos dias que se seguiram, a fazenda de Medeiros tornou-se um sepulcro. O coronel, enervado pela maldição que Dona Conceição lhe rogara, tornou-se ainda mais opressor. A superstição do sertanejo, mesmo num homem tão brutal, falava alto. Ele via a imagem da viúva em seus sonhos e acordava aos uivos dos próprios cães, que pareciam mais inquietos do que o normal, como se a praga já estivesse se infiltrando em suas naturezas. Para combater seu próprio medo, Medeiros redobrou a violência. Ele queria apagar a história de Raimundo, mas mais do que isso, queria apagar a comparação inevitável que surgia na boca do povo. A crueldade do coronel era cotidiana e pessoal. A violência de Lampião, que andava por aquelas bandas, era distante, quase mítica, e muitas vezes dirigida contra outros coronéis ou contra as volantes. Na cabeça oprimida do sertanejo, Lampião começava a soar como um justiceiro, enquanto Medeiros era apenas um carrasco. Essa comparação era um veneno para o orgulho do coronel. Ele ordenou a Sete Orelhas e seus capangas que dobrassem a vigilância. Eu quero saber de tudo, bradava. Quem fala, quem cala, quem respira o nome desse maldito cangaceiro perto das minhas terras, vai ter o mesmo destino do ladrão de mandioca. Sete Orelhas cumpriu a ordem com um zelo sádico. 2 homens foram amarrados ao tronco na praça central do pequeno vilarejo, apenas por serem ouvidos numa venda, questionando se Lampião não teria mais peito que o coronel. Foram açoitados até suas costas virarem uma polpa de sangue e carne. O terror silenciou o povo. O nome de Lampião foi banido, trancado a 7 chaves no fundo da garganta de cada morador. Mas o silêncio, como o sertão, tem suas próprias formas de falar. Enquanto o coronel tentava esmagar a resistência, Dona Conceição fazia o impossível. Ela se levantava. Após enterrar o que os cães deixaram de seu marido, ela pegou seus 5 filhos e fez a única coisa que lhe restava. Ela começou a andar. Tornou-se uma figura fantasmagórica, uma aparição de luto e dor. Seus cabelos, antes castanhos, pareciam ter embranquecido da noite para o dia. Os olhos fundos e secos carregavam uma dor tão antiga que parecia a dor de todas as mães do sertão.
Ela perambulava pelas feiras dos vilarejos vizinhos, de Monte Santo a Uauá. Não pedia esmola, não implorava por comida, embora ela e os filhos estivessem famintos. Ela parava no meio do burburinho da feira e, com uma voz que era um fiapo, mas cortava mais que peixeira, ela contava. Contava sobre Raimundo, sobre a fome, sobre a mandioca brava, sobre os 15 cães e sobre o coronel Otávio Medeiros, que assistiu a tudo, rindo. As pessoas paravam para ouvir. Os comerciantes calavam seus pregões. As mulheres se benziam. Os homens baixavam a cabeça, apertando os cabos de seus facões com uma raiva impotente. Dona Conceição não pedia vingança. Ela não pedia justiça. Ela apenas testemunhava. E seu testemunho era uma acusação mais poderosa que qualquer bala. A história de Medeiros e seus cães tornou-se uma lenda macabra. Foi numa dessas feiras, na cidade maior de Feira de Santana, que a história encontrou os ouvidos certos. Antônio Silvino da Silva, conhecido por todos como Boca de Ouro, vendia rapadura e fumo de rolo em sua barraca. O apelido vinha de um dente de ouro que brilhava na frente de sua boca sempre que ele sorria, o que era raro. Boca de Ouro era mais do que um comerciante. Ele era os olhos e ouvidos do cangaço. Um informante sutil, com uma rede de contatos que se estendia das volantes aos coiteiros, ele prestava serviços a vários grupos, mas sua lealdade principal era ao mais temido e respeitado de todos, Virgulino Ferreira da Silva. Quando ouviu a narrativa de Dona Conceição, que contava sua história pela 100ª vez, com a mesma precisão dolorosa, Boca de Ouro sentiu um arrepio. Ele conhecia o sertão, conhecia a crueldade dos coronéis e a violência das volantes. Mas aquilo era diferente. O uso de animais treinados para matar um pai de família faminto, aquilo violava um código não escrito, uma lei moral primitiva do sertão. E ele conhecia Lampião o suficiente para saber que aquilo era exatamente o tipo de história que acenderia a fúria do rei do cangaço. Mais ainda, ele sabia da obsessão de Medeiros em proibir o nome de Lampião. Isso não era apenas um crime, era um insulto pessoal. 3 dias depois, Boca de Ouro cavalgava por uma trilha estreita na Chapada Diamantina. Ele encontrou o acampamento de Lampião escondido numa grota, um local quase inacessível. O bando estava descansando. Alguns cangaceiros limpavam seus fuzis Mauser. Outros jogavam cartas sobre um lençol estendido no chão. Maria Bonita, sentada perto do capitão, remendava uma cartucheira de couro. Lampião, usando seus inseparáveis óculos redondos, estava debruçado sobre um mapa rudimentar da região, desenhado em um pedaço de couro. O ar estava pesado com o cheiro de café e suor. Boca de Ouro aproximou-se, tirando o chapéu em respeito. "Capitão, trago notícias, uma história que o senhor precisa ouvir." Lampião ergueu os olhos do mapa. Seu olhar era penetrante, impossível de decifrar. Ele não disse nada, apenas fez um gesto com a mão para que o informante continuasse. Boca de Ouro começou a falar. Ele narrou a história de Raimundo Ferreira. Ele não floreou, não aumentou, apenas contou os fatos como os ouvira da boca da viúva. Falou da fome, dos 5 filhos, da mandioca. Falou da recusa de Raimundo em vender as terras. Falou da matilha de 15 cães, treinados por Zé Brabo para odiar o cheiro de trabalhador. Falou de como o coronel assistiu ao massacre, incentivando os animais. Falou da maldição de Dona Conceição. E, por fim, falou da ordem do coronel, que qualquer um que dissesse que Lampião era melhor ou mais justo, que ele teria o destino selado. À medida que Boca de Ouro falava, o acampamento foi silenciando. Os cangaceiros pararam o que estavam fazendo. Maria Bonita largou a costura, o rosto endurecido pela raiva. Corisco, o braço direito de Lampião, conhecido por sua própria ferocidade, cuspiu no chão com nojo. Quando o informante terminou, um silêncio pesado caiu sobre a grota. Lampião permaneceu imóvel por quase 1 minuto, olhando para o mapa, embora não o visse mais.
Seus dedos tamborilavam lentamente sobre o couro. Ele não gritou, não praguejou. A fúria de Lampião era fria, como a lâmina de seu punhal. Finalmente ele se levantou, dobrou o mapa com uma calma assustadora e o guardou no bornal. Corisco, ele chamou, a voz baixa, mas cortante. Corisco, um homem magro e elétrico, com uma cicatriz que lhe rasgava o rosto, levantou-se de um salto. Capitão, quantos homens temos prontos? 30, capitão, todos armados e descansados. Lampião olhou para a Boca de Ouro. Esse coronel, ele gosta de cães. Mais do que de gente, capitão. São a arma dele. E ele não gosta que meu nome seja falado, continuou Lampião quase num sussurro. Ele acha que o povo deve temer mais a ele do que a mim. É o que dizem. Ele se acha o rei de Monte Santo, confirmou Boca de Ouro. Lampião sorriu. Foi um sorriso terrível, que não chegou aos seus olhos. Era o sorriso de um predador que acaba de identificar a presa. Pois bem, vamos fazer uma visita a esse rei. Ele se virou para Corisco. Prepare os homens. Mas não vamos como uma volante, fazendo barulho. Vamos como sombras. Eu não quero o sangue desse homem. Não ainda. Maria Bonita o encarou, confusa. Não vai matá-lo, Virgulino? Lampião ajustou o chapéu de couro, ornamentado com as moedas de ouro que eram sua marca. Matar é pouco, Maria. Qualquer um pode matar. Esse homem cometeu 2 pecados. O primeiro foi a covardia. Usar bicho para fazer o serviço sujo que um homem de honra faria com as próprias mãos. O segundo foi o orgulho. Achar que o medo que ele impõe é maior que a justiça do cangaço. Ele caminhou até a beira da grota, olhando para o horizonte na direção de Monte Santo. Ele ensinou os cães a matar por cheiro, e ele se esconde atrás do medo que o povo tem dele. Vamos usar as 2 coisas. A sentença estava dada. Não seria uma execução, seria uma lição. Uma lição de justiça poética, escrita com o sangue, o medo e os cães do próprio coronel Otávio Medeiros. O plano de Lampião não era uma invasão, era uma cirurgia. Ele não queria uma batalha. Uma batalha alerta as volantes, gasta munição e quase sempre derrama o sangue errado. O que ele queria era infiltrar-se no coração do poder do coronel Medeiros e arrancá-lo com a precisão de um cirurgião. Para isso, ele passou 3 dias na Caatinga, a poucos quilômetros da fazenda, recebendo os relatórios de Boca de Ouro. O informante, se movendo como um fantasma entre os trabalhadores extorquidos da região, trouxe cada detalhe. O mapa exato da Casa Grande, a localização do barracão, onde dormiam os capangas de 7 orelhas, o horário exato em que Zé Brabo alimentava os cães e o ponto fraco do coronel. O ponto fraco era a arrogância. Medeiros confiava tanto em 7 orelhas e em seus cães que dispensava a maioria dos vaqueiros durante a lua morta do mês, mantendo apenas sua guarda de elite. Ele se sentia seguro, entrincheirado atrás de seus muros de terror. Ele não sabia que Lampião não derrubava muros, ele passava por eles. Na 3ª noite, uma noite sem lua, quando a escuridão do sertão era tão densa que parecia sólida, Lampião deu a ordem. 30 cangaceiros moveram-se em silêncio absoluto, seus pés com alpercatas de couro mal tocando o chão seco. O bando foi dividido em 3. O primeiro grupo, liderado pelo temível Corisco, tinha a missão mais barulhenta e, por isso, tinha que ser a mais rápida. Neutralizar 7 orelhas e os outros 8 capangas que dormiam no barracão. Corisco e seus homens, mestres da emboscada, cercaram o barracão. Com um sinal, arrombaram as 2 portas simultaneamente. O que aconteceu lá dentro foi um pandemônio de segundos. Os capangas, pegos de surpresa, semi-adormecidos, tentaram alcançar seus rifles, mas foram recebidos por facões e punhais. 7 orelhas, o mais brutal de todos, conseguiu disparar um tiro de garrucha que acertou o teto antes de ser subjugado por Corisco. Em menos de 1 minuto, todos os capangas estavam amarrados, amordaçados ou mortos. A espinha dorsal do poder militar de Medeiros havia sido partida.
O segundo grupo, comandado por Volta Seca, formou um perímetro silencioso ao redor da Casa Grande. Cada porta, cada janela estava na mira de um Mauser. O coronel estava enjaulado, sem nem saber. A terceira e mais delicada missão coube ao próprio Lampião. Acompanhado apenas por 2 de seus homens mais ágeis, ele foi até a pequena casa de Zé Brabo, localizada estrategicamente ao lado do canil. O tiro disparado no barracão havia agitado os cães. Eles latiam e rosnavam, mas Zé Brabo, acostumado com a brutalidade de 7 orelhas, provavelmente pensou que seu colega estava apenas disciplinando algum trabalhador. Ele saiu na porta da casa, de calças e peito nu, com um chicote na mão, gritando para os cães calarem a boca. Foi quando Lampião emergiu da escuridão. Zé Brabo congelou. Ele reconheceu o chapéu ornamentado, os óculos redondos, a figura lendária que assombrava os sonhos de seu patrão. Antes que pudesse sequer pensar em gritar, Lampião foi mais rápido que uma cascavel. O cano de seu rifle bateu com força no estômago de Zé Brabo, tirando-lhe o ar. Quando o treinador dobrou, Lampião passou uma corda fina e forte ao redor de seu pescoço. "Um som", sussurrou Lampião, a voz fria como a noite. "E eu lhe sangro aqui mesmo. Você vai me ajudar a acalmar seus bichinhos." O terror nos olhos de Zé Brabo era absoluto. O homem que torturava animais e aterrorizava pobres agora tremia como uma vara verde. Com a corda no pescoço, Lampião o forçou a ir até o canil. Os cães, vendo o treinador, se agitaram, mas o cheiro de medo que emanava de Zé Brabo os confundia. "Chame eles", ordenou Lampião. "Diabo, trovão, chame os líderes." Zé Brabo, com a voz falhando, chamou os animais. Lampião então tirou de seu bornal um saco de estopa. Dentro havia pedaços de carne fresca. "Maria preparou um tempero especial", disse Lampião. Era carne misturada com um preparado de ervas que Maria Bonita conhecia. Raiz de cansanção e pinhão roxo, não para matar, mas para perturbar. A mistura desorientava os sentidos, quebrava o condicionamento e liberava a agressividade pura, tornando os animais surdos aos comandos habituais. "Alimente eles, todos eles." Forçado por Lampião, Zé Brabo distribuiu a carne batizada. Os cães devoraram avidamente, pensando ser um prêmio. O efeito seria rápido. Lampião amarrou Zé Brabo firmemente, o ex-militar agora inútil, e deu o sinal para Volta Seca, um assovio baixo, imitando uma coruja. A invasão da Casa Grande foi rápida. Os cangaceiros arrombaram a porta da frente. O coronel Otávio Medeiros acordou com o som de botas em seu assoalho. Ele saltou da cama, vestindo apenas sua cara camisola de linho, tentando alcançar uma pistola sobre o criado mudo, mas foi tarde demais. Volta Seca o agarrou pelos cabelos. "Lampião! É Lampião!" gritava o coronel, a voz esganiçada pelo pânico. "Levem tudo! O ouro está no cofre! Podem levar! Eu lhes dou o dobro do que ele paga! Eu me junto a vocês!" Volta Seca riu, batendo com o rosto do coronel contra a parede. "Calhe a boca, coronel! O capitão não quer seu dinheiro, ele quer sua alma!" Otávio Medeiros foi arrastado para fora, para o terreiro principal da fazenda. E ali, à luz de tochas que os cangaceiros acenderam, seu mundo desabou. Ele viu seus capangas, incluindo 7 orelhas, amarrados e ensanguentados, vigiados por Corisco. Ele viu Zé Brabo, ajoelhado e tremendo, com uma corda no pescoço. E ele viu Lampião, sentado calmamente em uma cadeira trazida da varanda, limpando os óculos. "Coronel Otávio Medeiros", disse Lampião, a voz calma, mas ecoando por todo o terreiro. "O senhor tem um império bonito, muitos capangas, muitos cães, uma fortaleza." "Lampião, capitão." "Foi um mal-entendido", gaguejou Medeiros, tentando encontrar sua arrogância, mas só encontrando medo. "O que o senhor quer? Dinheiro? Ouro? Podemos fazer um acordo." Lampião se levantou lentamente e caminhou até o coronel. "Acordo? O senhor acha que eu sou um político de Recife?"
O senhor me confunde, coronel. O senhor é um homem que usa bicho para matar pobre faminto. Eu sou um homem que caça, coronel. O homem era um ladrão. Ele invadiu minhas terras. A calma de Lampião se quebrou por um instante. Ele deu um tapa de mão aberta no rosto de Medeiros, tão forte que o homem corpulento caiu no chão. Ladrão? Por um saco de mandioca? E o senhor que rouba a terra e o salário dessa gente há 30 anos? O senhor é o quê? Lampião puxou o coronel pelos cabelos, forçando-o a ficar de joelhos. O senhor cometeu 2 erros graves. O primeiro foi matar Raimundo Ferreira daquele jeito covarde. Ele fez uma pausa, se aproximando do ouvido do coronel. O segundo foi achar que podia proibir meu nome de ser dito. O senhor achou que seu medo era maior que o respeito que o povo tem por mim. O sertão não tolera 2 reis no mesmo terreno, Medeiros. Misericórdia, pelo amor de Deus! Foi o que Raimundo pediu, não foi? Disse Lampião. Ele se virou. Os cães agora estavam visivelmente alterados. Os latidos haviam parado, substituídos por rosnados baixos e profundos. Eles andavam em círculos, os olhos vermelhos à luz das tochas, salivando. As ervas de Maria Bonita estavam fazendo efeito, quebrando o condicionamento, deixando apenas a fome e a fúria. Eles olhavam para Zé Brabo, mas não o viam mais como mestre. «Tragam a cadeira!» ordenou Lampião. Os cangaceiros trouxeram uma cadeira pesada de jacarandá do escritório do coronel e a fincaram no centro do terreiro. Otávio Medeiros foi amarrado nela, as cordas grossas cortando sua pele. Ele se debatia, mas estava preso. «Zé Brabo!» chamou Lampião. O treinador, empurrado por um cangaceiro, caiu aos pés do capitão. «Você ensinou bem seus bichos. Ensinou eles a associar o cheiro de suor, de trabalho, de medo, com a hora de comer.» Lampião então tirou do bornal algo que fez Zé Brabo arregalar os olhos. Era a camisa suja e ensanguentada que Raimundo Ferreira usava no dia em que morreu. Boca de Ouro a havia recuperado do local do massacre. Lampião caminhou até o coronel amarrado. «O senhor», disse Lampião, «sempre desprezou o cheiro do trabalhador.» Ele começou a esfregar o trapo imundo no rosto, no peito e nos braços de Medeiros. «Pois hoje o senhor vai ser o trabalhador mais cheiroso de todo o sertão.» O coronel começou a gritar, um som abafado pela mordaça que puseram em sua boca. Os cães pararam de andar em círculos. As 15 cabeças se viraram simultaneamente na direção da cadeira. Seus focinhos se ergueram, farejando o ar. Eles haviam captado o cheiro que Zé Brabo os ensinara durante anos a associar com a caça. O cheiro de Raimundo Ferreira. Diabo, o Rottweiler, deu um passo à frente e um rosnado que parecia vir do fundo da terra vibrou no peito do coronel. Otávio Medeiros finalmente entendeu a maldição de Dona Conceição. O terror tem um cheiro. Zé Brabo, o treinador, sabia disso. Era o odor acre que ele usava para excitar os cães. Mas agora o cheiro vinha dele mesmo. Vinha de 7 orelhas e dos outros capangas amarrados. E, acima de tudo, vinha do homem corpulento amarrado à cadeira de jacarandá. O coronel Otávio Medeiros, mudo sob a mordaça, debatia-se com uma violência que fazia a cadeira pesada pular no chão, de terra batida. Seus olhos, esbugalhados, estavam fixos na matilha que o cercava. Os cães estavam transformados. As ervas de Maria Bonita, misturadas à carne, haviam quebrado as correntes do condicionamento. A confusão inicial dera lugar a uma fúria primária. Eles não viam mais o coronel ou Zé Brabo como mestres. Viam apenas o cheiro que, por anos a fio, lhes fora ensinado a odiar e a associar à caça. O cheiro de Raimundo Ferreira, impregnado na camisa ensanguentada, era agora o cheiro do próprio coronel. Lampião observou o círculo de animais se fechando. Ele não deu uma ordem. Não precisava. A justiça que ele viera executar já estava em movimento. Uma engrenagem lubrificada pela própria crueldade de Medeiros. O capitão do cangaço apenas deu um passo para trás, puxando Zé Brabo consigo pelo laço. «Veja,
sussurrou Lampião para o treinador. Veja sua obra-prima. Diabo, o Rottweiler colossal foi o primeiro. Ele se aproximou da cadeira farejando a bota do coronel. Um rosnado baixo que parecia vir das profundezas da terra vibrou em seu peito. O coronel tentou encolher a perna, mas as cordas o prendiam. O movimento súbito foi o gatilho final. O ataque foi uma explosão de fúria contida. Diabo saltou e suas mandíbulas se fecharam na coxa de Medeiros com a força de um torno. O som de osso e carne se partindo foi abafado pelo grito gutural do coronel, estrangulado pela mordaça. No mesmo instante, como se o salto de Diabo fosse um sinal, os outros 14 animais avançaram. Foi a cena da morte de Raimundo Ferreira, repetida e amplificada. Os cães, enlouquecidos pela mistura de ervas e pelo cheiro de sangue, cobriram o coronel. Um pitbull agarrou-lhe o braço, sacudindo-o com violência. Um pastor alemão cravou os dentes em seu ombro. A cadeira de jacarandá tombou para trás com o peso dos animais, jogando o coronel ao chão, mas ainda preso a ela, indefeso. Zé Brabo, forçado a assistir, vomitou. Sete Orelhas fechou os olhos, mas Corisco, com a ponta de seu punhal, forçou-o a abri-los. Homem que é capanga de coronel tem que ter peito para ver o serviço, disse Corisco, com um sorriso cruel. Os gritos de Medeiros, abafados e desesperados, foram ficando mais fracos, borbulhando em seu próprio sangue até cessarem por completo. A matilha, num frenesi cego, continuou a rasgar o corpo inerte por mais 1 minuto, até que o cheiro de sangue fresco sobrepujou o cheiro antigo da camisa. Aos poucos, confusos e exaustos, os animais se afastaram, ofegantes, a pelagem manchada com o sangue de seu mestre. O silêncio que caiu sobre o terreiro era mais pesado que a noite. Lampião caminhou lentamente até o que restara do coronel. Ele olhou para a carnificina, seu rosto uma máscara impenetrável à luz das tochas. Então, virou-se para os homens que haviam sido a lei naquela terra. Corisco, disse Lampião. Corisco entendeu. Ele se aproximou de Sete Orelhas, que tremia de pavor. O senhor, disse Corisco ao capanga, gostava de cortar orelha de pobre, gostava de bater em homem amarrado. Ele limpou o punhal na camisa do próprio capanga. Vamos ver como o senhor sangra. A justiça para o capataz foi rápida e silenciosa. Os outros capangas, homens que Lampião julgou serem apenas seguidores fracos, tiveram seus rifles quebrados e foram marcados a ferro, como gado, banidos daquelas terras para sempre. Restava Zé Brabo. O treinador, ajoelhado, chorava como uma criança. Eu só obedecia ordens, capitão. Pelo amor de Deus. Lampião agachou-se diante dele. Obedecia ordens, repetiu Lampião sem emoção. Você ensinou o bicho a matar gente. Você é pior que o bicho porque o bicho não tem escolha. Você teve. Lampião não o mataria. A morte era fácil demais. Você vai viver, Zé Brabo, mas vai carregar a marca da sua covardia. Ele fez um sinal para seus homens. Trouxeram o ferro de marcar gado do próprio coronel, com a marca M de Medeiros. Lampião o aqueceu nas chamas de uma tocha até ficar rubro. O senhor não é homem, nem é bicho. É um monstro que cria monstros. O ferro foi pressionado contra o rosto do treinador, e seu grito se juntou ao cheiro de carne queimada que pairava no ar. Suma daqui, ordenou Lampião. E se eu souber que o senhor sequer assoviou para um cachorro de novo, eu volto e termino o serviço. Zé Brabo, marcado e quebrado, fugiu cambaleando para a caatinga, desaparecendo na escuridão. Com o amanhecer se aproximando, Lampião tornou-se o juiz final daquelas terras. Ele mandou seus homens arrombarem o cofre da Casa Grande. Estava cheio do ouro e do dinheiro extorquido dos trabalhadores. Lampião separou uma parte considerável. Boca de Ouro, ele ordenou. Ache a viúva de Raimundo Ferreira. Entregue isso a ela. Diga que é o pagamento do coronel pela vida que tirou. O resto, divida entre os homens.
Ele então se virou para os trabalhadores da fazenda, que haviam sido libertados dos barracões e assistiam a tudo com uma mistura de terror e admiração. "Esta terra", bradou Lampião, apontando para o chão ensanguentado, "não tem mais dono. Ou melhor, agora ela tem os donos certos." Ele puxou seu facão. "Derrubem as cercas, dividam o chão. Quem trabalha a terra, come dela." Ele caminhou até o grande açude, o oásis que Medeiros guardava com tanto ciúme. "E esta água", ele gritou, "é de Deus. E o que é de Deus é do povo. Bebam, deem aos seus animais, plantem." Um murmúrio de incredulidade percorreu a multidão. Era o fim de décadas de tirania. Maria Bonita, que havia observado tudo em silêncio, aproximou-se da casa grande. "E isso, Virgulino?" ela perguntou, olhando para o símbolo de opressão. Lampião olhou para a casa luxuosa. "Queime", disse Corisco. "Não", disse Lampião. "Fogo só destrói. Isso aqui", ele disse, tocando a madeira de lei da varanda, "foi construído com o suor de vocês. Agora vai servir aos filhos de vocês." Ele olhou para Maria. "Vai ser uma escola, onde o filho do sertanejo vai aprender a ler, a escrever e a nunca mais baixar a cabeça para coronel nenhum." Quanto aos cães, Lampião os observou. A fúria induzida pelas ervas passava, e eles pareciam perdidos, fantasmas de si mesmos. "Não são mais cães de homem", disse ele. "São bichos do sertão." Ele ordenou que fossem enxotados. Os cangaceiros dispararam seus rifles para o ar, e a matilha, aterrorizada, correu em debandada para a caatinga, devolvida à natureza selvagem, levando consigo o gosto do sangue que os criou. Antes que o sol nascesse de todo, o bando de Lampião desapareceu. Eles não deixaram rastros, apenas justiça. A história da morte do coronel Otávio Medeiros tornou-se a maior lenda da região. Contavam que a maldição de Dona Conceição havia sido tão poderosa que o próprio Lampião viera do inferno para executá-la. O nome do coronel se tornou uma advertência, uma história contada por avós para netos sobre o destino da arrogância. E o nome de Lampião, que Medeiros tentara proibir, passou a ser dito em voz alta. Não mais com medo, mas com um respeito complexo, pois naquela noite o rei do cangaço não fora um bandido. Fora a própria mão do sertão, cobrando a dívida que a lei dos homens se recusava a ver. A justiça poética havia sido servida fria e brutal no coração da caatinga.